Efésios capítulo 4. Hoje nós estamos terminando, essa nossa fala sobre família, e o nosso desejo nessa noite é unir duas coisas que nós às vezes achamos que elas são distintas, elas são separadas, né? Então nessa noite eu gostaria de falar sobre vida familiar e vida cheia do Espírito Santo. Vida familiar e vida cheia do Espírito Santo, como essas duas coisas, elas se conversam, né? Elas fazem contato entre elas. Então, nós estaremos usando alguns textos soltos, do livro ou da carta de Paulo aos Efésios, para nós entendermos isso. Mas eu gostaria de começar a minha fala com algumas perguntas, e você não precisa de me responder, mas responda para você mesmo, Você pode pensar nisso que eu vou lhe perguntar. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Como é que você define para você mesmo, a qualidade de uma vida cheia do Espírito Santo? Como é que isso é demonstrado? Você não precisa de me responder. A segunda pergunta que eu posso fazer é a seguinte: se você já tem em mente, para mim a vida cheia do Espírito Santo é isso, isso, isso. Se você já tem isso em mente, já tem uma resposta, eu faço uma segunda pergunta em cima da sua resposta. Como essa vida cheia do Espírito Santo, ela é manifestada na sua vida familiar? Se a sua resposta é, uma vida cheia do Espírito Santo é isso, isso, isso. A minha pergunta agora é: como é que você faz a ligação dessa vida cheia do Espírito Santo com a sua vida familiar, com o dia a dia, com aquilo que você tem que se relacionar com a esposa, com o marido, com os filhos com os pais? Como é que você consegue relacionar essas duas coisas? Como é que você consegue fazer isso? Uma outra pergunta em cima dessa segunda é: como você pode perceber que você tem uma vida cheia do Espírito Santo no seu convívio familiar? Como é que você pode perceber isso? Como é que você consegue juntar essas coisas? Então, nessa noite eu queria lhe ajudar a pensar sobre isso e responder essas três perguntas. Para isso, vamos começar lendo o versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, onde Paulo, ele começa a sua fala. Está quente, gente? Está abafado ou está suportável? Tá bom? Tá? A gente não precisa ligar os quatro não, Não? Tá bom. Então, Paulo, ele começa a sua fala dizendo assim, versículo 17: assim eu lhes digo, e no Senhor faço o quê? Insisto. Insiste em quê? Que não vivam mais como quem? Como gentios, que vivem de que maneira? Na inutilidade dos seus pensamentos. Então, Paulo, ele começa a orientar esses irmãos que agora não vivem mais uma vida antiga, mas uma vida agora alcançada por Deus. Lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo já tinha dito que todos nós andávamos ou estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos conforme a natureza desse mundo, vivíamos pela desobediência, agradávamos ao príncipe, que rege esse mundo, e Paulo vai dizer que nós fomos salvos por Cristo, fomos alcançados pela graça de Deus, não fomos salvos por méritos nossos, nem por obra nossa. Não foi um dia que nós acordamos e falamos assim, eu tenho que mudar a minha vida e vai ser agora. Não, Paulo vai dizer, Deus nos alcançou em Cristo Jesus de uma forma generosa, de uma forma que a sua misericórdia atuou sobre nós. E uma vez atuando, ele transformou a nossa maneira de pensar, de agir
e de decidir coisas. Então agora chega no capítulo 4, no versículo 17, Paulo lembra a esses irmãos que foram alcançados por Deus que a maneira de viver não deveria ser mais a mesma como antigamente. As atitudes, as decisões não deveriam ser iguais. Por isso ele insiste com eles. Por isso ele faz com que eles lembrem que a maneira antiga de viver era como um gentio, como alguém que não conhecia a Deus, como alguém que não tinha recebido a Cristo no seu coração, como alguém que não tinha se entregado ao Senhor da vida deles agora. Então, Paulo diz no versículo 17, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Como é que os gentios viviam? Na inutilidade dos seus pensamentos. Essa ideia de inutilidade de pensamentos é viver de qualquer maneira, viver com qualquer tipo de pensamento, sendo regido por qualquer ideologia desse mundo. Então Paulo está dizendo, olha, uma vez quando alcançados por Cristo, nós não vivemos mais com os nossos pensamentos inúteis. Nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos de forma diferente, decidimos de forma diferente. Os nossos valores são diferenciados, já não somos mais como nós éramos. Bem, aí no versículo 20 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O que é que nós não aprendemos de Cristo? Viver na inutilidade dos nossos pensamentos. Então Paulo diz, olha, eu insisto que vocês não vivam como gentios. Como é que eles viviam? Na inutilidade do pensamento. Bem, todavia vocês sabem que nós não aprendemos isso de Cristo. A pergunta é, o que é que nós aprendemos de Cristo quando Ele nos alcançou? Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele, Cristo, e nele foram o quê? Ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A pergunta é, qual é essa verdade que nós fomos ensinados na medida que nós estamos vivendo de acordo com Cristo? Ele vai dizer no versículo 22, quanto à antiga o quê? Maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos o quê? Enganosos. Bem, resumindo até aqui, Paulo diz assim, olha, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, todos nós vivíamos na inutilidade dos nossos pensamentos, mas um belo dia Deus nos alcançou em Cristo pela graça, pela misericórdia. Uma vez quando alcançados por Ele, eu insisto para que vocês não vivam mais na inutilidade do pensamento de vocês. Talvez alguém perguntasse, mas por que, Paulo? Paulo iria responder, porque não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O que vocês aprenderam de Cristo é o seguinte, que quanto àquela antiga maneira de viver, qual era a antiga maneira de viver? A inutilidade dos pensamentos. Quanto a essa antiga maneira de viver, o que você aprendeu de Cristo é fazer o quê? Se despir dela todos os dias. É aquela ideia assim, você foi trabalhar, colocou uma roupa, você teve que caminhar durante o dia todo na rua, né, pegou condução, chegou lá no trabalho, ar-condicionado, mas quando foi almoçar, aquele sol de 40 graus, a roupa ficou suada. Quando você sai 5 horas da tarde, né, e chega em casa, qual é a primeira coisa que você pensa? Tomar um banho ou tirar a roupa, tomar um banho e colocar uma outra roupa. Mas por que nós fazemos isso? Porque a gente percebe que aquela roupa ali, ela não serve mais para quem? Para nós. Ela está suja, ela está suada, ela não cabe muito bem. Paulo está dizendo isso, olha, quanto à nossa maneira antiga de viver, nós temos que reparar que a cada dia essa roupagem não serve, nós temos que nos despir dela e nos revestir de uma nova o quê? Roupagem. Porque nós não podemos viver na inutilidade dos nossos pensamentos sempre. Você está vendo que Paulo está mostrando que
a mudança que existe em nós através de Cristo não é uma mudança só externa, mas é uma mudança que se transforma de dentro para fora. Primeiro, não vivemos mais na inutilidade dos nossos pensamentos. Segundo, percebemos que essa antiga maneira de viver não é mais adequada para aqueles que foram alcançados por Cristo. Terceiro, uma vez entendendo isso, o que nós temos que fazer todos os dias? Nos despir dessa roupagem, que já não serve mais para nós, e colocar uma nova o quê? Roupagem. Talvez alguém, um leitor, dessa carta, lá naquela época, talvez perguntasse para Paulo: tudo bem, Paulo, entendi, eu tenho que me despir da maneira antiga de viver e me revestir da nova maneira. Mas, Paulo, me diz uma coisa, como é que isso funciona? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso fazer com que isso seja algo concreto, prático? Aí Paulo vai dar algumas informações, alguns exemplos. E agora entenda, não são só esses exemplos, são vários, mas Paulo dá alguns. Primeiro exemplo que ele dá, como é que nós podemos nos despir da antiga maneira de viver e nos revestir de uma nova maneira. Versículo 25. Olha o que ele diz aí. Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Então Paulo diz, olha, sabe como é que nós não vivemos mais na inutilidade do nosso pensamento? Sabe como é que nós olhamos para a nossa antiga maneira de vida e nos despimos dela e nos revestimos da nova? Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que vivia debaixo de mentira, que quando estava pressionado por alguma coisa e tinha que resolver, a primeira coisa que vinha na mente dela é: eu acho que eu vou contar uma mentirinha, aquela mentirinha branca, porque sabe como é que é, se eu não contar essa mentira, a coisa vai criar uma bomba, uma catástrofe. Paulo vai dizer, olha, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos despir dessa velha natureza, é não viver debaixo de mentira, mas agora falar o quê? A verdade. Segunda coisa que Paulo vai dar como exemplo, versículo 26, quando vocês ficarem irados, não o quê? Não pequem, mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Bem, se Paulo dá o exemplo de não mentir, às vezes na relação familiar, um filho fez alguma coisa, fez algo que não é muito certo, e às vezes o filho pensa assim, quando meu pai e minha mãe chegar, eu não vou contar muito a verdade não, vou falar meia verdade. Paulo vai dizer, bem, não é por aí. Alguém que abandonou os pensamentos inúteis, alguém que está se despindo da velha natureza para se revestir da nova, não caminha por esse lugar. Segundo momento que Paulo vai dizer, olha, se alguém se ira, e gente, qual a relação familiar que não exista um pouquinho de ira? Qual a relação familiar que não existe em algum momento a indisposição com alguém? Qual a relação familiar que em algum momento nós não nos sentimos chateados com alguma coisa que alguém falou dentro do lar? Paulo vai dizer, olha, a indignação, a ira é normal do ser humano, mas o que não é normal para alguém que está se despindo todos os dias da velha natureza? Permitir que isso gere em nós, como ele vai dizer no versículo 26, pecado. Então ele vai dizer, bem, se alguém se ira, o que deve fazer? Apaziguar essa ira rapidamente. Por quê? Para não dar o lugar ao diabo. Como é que a gente pode trocar isso em miúdos ou em moedas? Sabe aquela coisa, aquela chateação do dia dentro da casa? Do lar, aí a gente vai empurrando com a barriga, cada um com um bico maior do que o outro, para um, para o outro, dizendo assim, não, ele que está errado, ele tinha que falar comigo, não, ela que está errada e ela tinha que falar comigo, e daqui a pouco as pessoas pegam, passam o dia, vão dormir, no outro dia quando acordam, não acordam bem, acordam pior do que foram dormir. A coisa que era pequenininha assim se tornou
grande por demais. E o grande problema é que a partir daí nós começamos a dar ouvidos ao nosso inimigo. Ó, tá vendo? Você está certo e ela não falou nada o dia todo. Está vendo? Você está certo e ele não falou nada o dia todo. Então Paulo está dizendo, olha, alguém que não vive mais na inutilidade de seus pensamentos, mas olha a sua maneira antiga de viver e começa a se despir dessa maneira e se revestir de uma nova. Quando ele está irado, ele rapidamente ele faz o quê? Apazigua a ira, para não dar lugar ao diabo. Para não dar lugar ao diabo. Não sei se os irmãos conseguem perceber que espiritualidade não está só na condição de dobrarmos o joelho e orar. Espiritualidade não está só na condição de entrarmos numa igreja, levantarmos as nossas mãos e cantar. Não que isso não seja. Mas Paulo está dizendo que espiritualidade tem muito a ver com aquilo que acontece comigo de dentro para fora. E muito relacionado também com as minhas relações, não só com Deus, mas também com o próximo. Aí lá no capítulo 5, no versículo 15, Paulo novamente vai lembrar esses irmãos, dizendo assim: tenham cuidado com a maneira como vocês, o quê? Vivem, que não seja como insensatos, mas como quem? Como sábios. Bem, o que é o insensato? O insensato é aquela pessoa que sabe o que deve fazer, mas ela o quê? Ela não faz. Você já viu? É por isso que às vezes você diz assim, poxa, mas fulano é tão insensato, né? Por quê? Porque ele sabe que deveria fazer algo, mas ele deixa de fazer algo. Paulo está lembrando esses irmãos novamente. Olha, não vivam como pessoas insensatas. Não deixe de fazer o que você sabe que deve fazer. Você não é mais como alguém que vivia naquela maneira antiga de viver. Agora você tem que olhar a sua vida todos os dias, se despir dessa velha natureza e se revestir da nova natureza. Paulo vai dizer, lembra do exemplo que eu dei? Aquele que mentia, não minta mais, mas diga a verdade. Aquele que ficar virado com qualquer coisa, ele deve agora o quê? Apaziguar a sua ira. Então nós sabemos o que nós devemos fazer. Se sabemos o que devemos fazer, então não devemos viver como quem? Como insensatos, mas como pessoas sábias. O que é o sábio? O sábio é aquele que sabe de fato o que deve ser feito. Eu não sei se você já se aconselhou com alguém e a pessoa, mesmo não sabendo da sua vida, mas às vezes até mesmo pela experiência de vida, ela diz assim, olha, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. E você diz assim, poxa, como é que essa pessoa é sábia, né? Por quê? Porque ele sabe o que deve ser feito, ele é diferente do insensato. O insensato sabe o que deve ser feito, mas ele não faz. O sábio sabe o que deve ser feito e ele concretiza aquilo que deve ser feito. Então Paulo lembra novamente, olha, não podemos viver na inutilidade dos nossos pensamentos, devemos a cada dia nos despir da velha natureza e nos revestir da nova, devemos viver como pessoas que dizem não para uma coisa e agora sim para outra, se mentia, não minta mais, mas agora diga a verdade, se vivia conduzindo a sua vida debaixo de ira, de indignação, carregando isso até que o diabo tomasse conta, não faça mais isso, apazigue a sua ira. E no versículo 16 ele vai dizer, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17, portanto, novamente, não sejam o quê? Insensatos, mas procurem compreender qual é o quê? A vontade do Senhor. Olha só que coisa interessante. Paulo diz assim, portanto, não vivam mais como pessoas que são insensatas, mas procurem o quê? Compreender a vontade do Senhor. Ele não diz, agora procurem descobrir a vontade do Senhor. Ele diz, procure compreender.
Por que Paulo está dizendo isso? Porque a vontade do Senhor para as nossas vidas, em todas as áreas, ela já foi o quê? Revelada. Você não precisa de dizer, Senhor, e agora eu estou nessa situação aqui, o que eu devo falar? Falo a verdade ou falo a mentira? Espera aí, deixa eu dobrar os meus joelhos aqui e dizer, Senhor, e agora eu falo a verdade ou a mentira? Não. Paulo está dizendo, a vontade do Senhor já foi revelada, o que nós temos que fazer é o quê? É compreender. A pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: por que pessoas alcançadas por Cristo continuam ainda vivendo na inutilidade dos seus pensamentos? Por que pessoas alcançadas por Cristo continuam ainda tendo palavras torpes? Por que pessoas alcançadas por Cristo continuam ainda vivendo debaixo de mentira? Por que pessoas alcançadas por Cristo ainda continuam permitindo que a indignação e a ira tome conta do seu coração? Paulo vai dizer, porque ainda não compreenderam a vontade de Deus. A vontade que já foi revelada, para que nós não venhamos continuar vivendo na inutilidade dos nossos pensamentos. Paulo não está dizendo aqui, olha, agora não vivam mais como insensatos, mas agora descubram qual é a vontade. Não é. Paulo vai dizer, a vontade do Senhor, ela já foi revelada. Compete a nós o quê? Compreendermos. Na relação familiar, quando acontece algum desequilíbrio, nós não devemos dobrar o joelho e falar assim, Senhor, e agora? Eu volto rapidamente a falar com ele ou com ela ou não? A gente não precisa de orar a Deus sobre isso. O que a Bíblia diz? Apazigue a ira rapidamente. Quando há uma situação de aperto, né, entre os filhos, entre o marido e a mulher, e agora eu falo a verdade, mas se eu falar a verdade a coisa vai ficar feia? Será que se eu contar uma mentirinha a coisa vai ficar melhor? A gente não deve dobrar o joelho e dizer, Senhor, e agora, minto ou falo a verdade? A Bíblia já diz, compreender a vontade do Senhor. Aquele que mentia, não minta mais, mas agora diga o quê? A verdade. Né? Quando alguma coisa a gente acaba conhecendo dentro da família, sabendo, e aquilo traz sobre nós uma certa indignação, e a gente fala assim, bem, quando a pessoa chegar, mas eu vou falar muito. Ela vai ouvir de mim, ela vai ver o que é a verdade, ela vai entender aonde ela deve se colocar, e eu não quero nem saber, eu sou assim mesmo, vou falar o que vier à boca. A gente não deve orar a Deus e dizer, Senhor, será que eu devo fazer isso ou não? A Bíblia já está dizendo que nenhuma palavra o quê? Torpe saia dos nossos lábios. Então Paulo está querendo dizer que espiritualidade, meus irmãos, é algo que transforma de dentro para fora. Que não adianta só dobrarmos os nossos joelhos na questão familiar e dizer, Senhor, muda isso, se as nossas atitudes ainda é atitude de alguém que vive na inutilidade do quê? Dos seus pensamentos. Não adianta você dobrar o joelho e falar, Senhor, muda essa situação dentro da minha casa, se a gente ainda vive debaixo de mentira. Não adianta a gente estar orando, dizendo, Senhor, muda essa situação que acontece, se a gente ainda tem palavras duras sobre os outros. Não adianta a gente dobrar o joelho e dizer, Senhor, que o Senhor possa diminuir os conflitos dentro de casa, se a gente ainda não tem a disposição de apaziguar a ira que está dentro de nós e vivemos dando lugar ao diabo. Então, espiritualidade na família não é só dobrar o joelho, mas é estar conivente com as nossas orações. Estarmos relacionados com aquilo que estamos pedindo a Deus, de nos submetermos a Deus e dizer a cada dia, Senhor, essa maneira antiga de viver, eu quero o quê? Me despir. Mas a pergunta é, como é que isso pode acontecer conosco? Como é que eu posso, a cada dia, me despir do velho homem e me revestir do novo homem? Como é que eu posso estar ligado para não viver
debaixo de mentira, de palavras torpes, ou até mesmo de não querer apaziguar a ira, a indignação que existe no meu coração. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso compreender a vontade do Senhor todos os dias? Alguém uma vez perguntou para um sábio, e perguntou para ele o seguinte: quem é mais forte? Um leão ou um cachorro? E o sábio virou para essa pessoa e disse: o cachorro. Ele falou: mas como é que o cachorro pode ser mais forte que o leão? Porque se você alimentar muito bem o cachorro e não der comida para o leão, o cachorro vai se tornar mais forte do que o leão. A vida espiritual é assim. A espiritualidade dentro do lar é assim. Como é que nós podemos ter vigor para dizer não a essas coisas? Na medida que nós vamos alimentando o nosso ser. Então Paulo ele vai dar um exemplo prático da época, versículo 18, ele vai dizer assim: não se embriaguem com o quê? Com vinho, que leva ao quê? A libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Bem, o que Paulo queria dizer com isso? Ele está usando um contexto muito da época, né? Naquela época, o que acontecia? Alguns deuses pagãos, eles recebiam a adoração através da embriaguez, através de um espírito conduzido por uma condição humana. Então, o que acontecia? Pessoas se embriagavam, né, e iam fazer a adoração a alguns deuses daquela época. E havia um certo deus na cultura romana e na grega que eles eram mesmo com nome diferente. Na cultura romana, Dionísio, na cultura grega, Baco. Então esses homens, esses deuses, eles eram adorados através da embriaguez e da orgia da pessoa. A pessoa bebia, né, ficava fora de si, e através dessa condição fora de si, ele entrava naquele templo pagão e ele adorava aquele Deus pagão, muitas das vezes com orgia, com imoralidade em todos os sentidos. E Paulo está fazendo um contrassenso. Ele está dizendo: olha, uma vida que é conduzida por coisas desse mundo nos afasta de Deus, mas se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós iremos compreender qual é a vontade de quem? De Deus. Talvez alguém perguntasse para Paulo: ah, Paulo, entendi. Então eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito para que eu possa compreender a vontade de Deus na minha vida, dentro da minha família. Para que eu não viva mais debaixo de mentira, debaixo de palavras torpes que magoam, para que eu consiga apaziguar a minha ira. Então eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito, não é isso, Paulo? Paulo iria dizer: é isso mesmo, o caminho é esse. Mas talvez a nossa pergunta fosse a seguinte: mas Paulo, como é que nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo? Como é que eu faço? Eu vou lá no armazém e digo assim: me dá 5 quilos do Espírito Santo aí. Não é isso. Paulo ele vai dar uma disciplina de vida para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que ele diz no versículo 19. Se no 18 ele está dizendo: olha, não se embriague com vinho, porque leva à libertinagem, leva a qualquer modo de viver que não é cristão, mas então encha-se do Espírito Santo. Como é que nós podemos nos encher do Espírito? Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não é comprando, não é pagando, mas tendo uma disciplina o quê? Cristã. Orando, lendo a Bíblia, submetendo a nossa mente a Cristo e não à inutilidade dos pensamentos desse mundo, submetendo a nossa vontade a Deus e dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E o interessante é o seguinte, que na medida que nós vamos fazendo isso,
leitura, oração, uma mente voltada a Deus e não à inutilidade do pensamento desse mundo, a nossa vida vai sendo cheia do Espírito Santo. E a pergunta é, lembra que eu fiz a pergunta? Bem, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, como é que você pode demonstrar isso dentro da sua família? Lembra que eu perguntei isso? Olha o que Paulo vai nos responder no versículo 21. Vamos ler o 20. Dando graças a Deus constantemente, né, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e isso produz o quê? Uma vida cheia do Espírito. E como é que isso vai ser demonstrado? Versículo 21, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Bem, então nessa relação familiar, quando a minha vida ela é cheia do Espírito Santo, quando eu vivo uma vida de leitura, de oração, de gratidão a Deus, a minha vida vai sendo cheia da presença de Deus. E uma vez cheia da presença de Deus, sabe o que acontece? O desejo de nós nos submetermos uns aos outros dentro da nossa família. Os maiores conflitos que nós encontramos dentro de lares cristãos, brigas constantes, desentendimentos constantes, não é porque um pensa diferente do outro ou por questões talvez até emocionais. Paulo está dizendo que o grande problema na relação familiar cristã é que pessoas têm esquecido de se permitir serem cheias do Espírito Santo e se submeterem uns aos outros. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 21, ele vai dizer: a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo é a sujeição, ou se sujeitar uns aos outros por temor a quem? A Cristo. Como é que isso acontece? Versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como a quem? Ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher esteja em tudo sujeita aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja, ou a igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com quem? Com a igreja. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes o quê? Criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual é a ideia que Paulo está dando aqui? Uma ideia de sujeição. A mulher se sujeitando ao marido. O marido, por temor ao Senhor, amando a sua esposa. Os filhos, por temor ao Senhor, por se submeter ao Senhor, eles estão fazendo o quê? Honrando os pais. E os pais, por temor ao Senhor, não provocam a ira nos seus filhos. Talvez alguém aqui dessa igreja de Éfeso, né, dissesse assim: poxa, Paulo, entendi tudo. Vê se eu estou certo. Primeiro, eu não devo esquecer que agora eu sou nova criatura e não posso mais viver conforme a inutilidade dos pensamentos dos gentios. Paulo iria dizer: beleza, é isso aí. Essa pessoa diria: bem, segundo Paulo, que você me disse e eu entendi, eu não posso viver assim, porque não foi isso que eu aprendi de Cristo.
Porque o que eu aprendi de Cristo é o quê? Olhar para a antiga maneira que eu vivia e fazer o quê? Me despir dessa maneira e me revestir do novo homem. Paulo ia dizer, olha, eu vou nota 100 para você. E a pessoa diria mais ainda, Paulo, vou te dar até os exemplos que você me deu, né? Bem, antigamente, na inutilidade do pensamento, dentro da relação familiar, eu mentia, eu falava palavras torpes, né? Eu não apaziguava a minha ira, eu vivia como uma pessoa insensata, sabendo o que eu deveria fazer, mas eu não fazia de maneira nenhuma. Paulo vai dizer, rapaz, ótimo, hein? Olha que bom, você está entendendo mesmo. De repente essa pessoa ainda diria um pouco mais, olha Paulo, ainda vou te dizer algo melhor. Eu sei que eu não devo fazer essas coisas, sabe por quê? Porque a vontade de Deus não é algo que eu tenho que descobrir, ela já foi revelada. Eu só tenho que compreender, então é por isso que eu entendi essas coisas. Paulo vai dizer, olha, está ótimo. A pessoa ainda ia acrescentar, e Paulo, eu ainda compreendi, para eu viver dessa maneira, eu não posso me alimentar das coisas desse mundo. Eu tenho que me alimentar do Espírito Santo, e eu entendi que para eu me alimentar do Espírito Santo, não é ir lá no mercado e dizer, me dá 10 quilos de Espírito Santo aí. Não é. Eu devo ler a sua palavra, eu devo orar, eu devo ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem me dado. Eu tenho que entender que o Senhor cuida da minha vida. Paulo iria dizer, olha, ótimo, perfeito, olha, nota 10, você compreendeu tudo que eu te disse. Aí, no final, para tirar aquele 100 mesmo, ele iria chegar para Paulo e iria dizer, Paulo, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí Paulo iria perguntar para ele, mas como é que você sabe disso? Ele iria dizer, Paulo, você nunca me viu, não? Aqui na igreja de Éfeso, você já viu quando eu entro, eu bato palma com força, canto com vigor, quando tem que orar eu dobro meus joelhos mesmo e oro. Aí Paulo vai dizer, eu estou vendo que você falou tudo, mas não compreendeu nada. Porque uma vida cheia do Espírito Santo faz com que a gente se sujeite uns aos outros. Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você tem uma vida mesmo cheia do Espírito Santo, você ama a sua esposa? Você se entrega a ela, assim como Cristo se entregou para a igreja? Ele vai dizer, Paulo, né? Daqui a pouco aparece a esposa desse camarada. Gente, não é o que aconteceu não, só estou dando exemplo, tá? Chega lá, Paulo, eu sou cheio do Espírito Santo, Paulo. É mesmo? Quem é você? Eu sou a esposa lá do irmão Juquinha, que veio aqui conversar contigo. É mesmo? Você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Tenho, Paulo. Tudo isso que você falou aí, eu vivo. Ele falou, então, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, a minha pergunta é, você se submete ao seu marido? Entendendo que ele é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça, entendendo que ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja? A mulher vai dizer, Daqui a pouco chegam os bacuris, correndo, Paulo, eu tenho a vida cheia do Espírito Santo, Paulo. Aí Paulo vai dizer, é mesmo? Por quê? Nós fomos no retiro de juventude e adolescentes da igreja semana passada, eu tenho a vida cheia do Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer, é mesmo, é? Então deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você honra o seu pai e a sua mãe como um mandamento, como promessa? Você se submete a eles, entendendo que eles estão investidos de autoridade para cuidar da sua vida? Aí os bacurizinhos. Daqui a pouco aparece Paulo, né? E os dois pais dizendo, Paulo, nós somos excelentes pais. E como pais nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Aí Paulo iria perguntar para eles, é mesmo? Por quê? Porque nós entendemos tudo isso que você disse aí, Paulo. Aí Paulo iria dizer para eles assim,
Então, deixa eu fazer só uma perguntinha, para saber se vocês são mesmo cheios do Espírito Santo como pais. Não, Paulo, pode fazer. Vocês ensinam os seus filhos no caminho do Senhor? Na demonstração do Senhor? Ou vocês irritam os seus filhos? Eles iriam bater no peito e dizer: Paulo, nós não irritamos nossos filhos, nós não fazemos nenhum tipo de brincadeira que eles ficam irritados. Paulo ia dizer: não tem nada a ver com isso. Não é isso não. O irritar o filho não é a questão da brincadeira. Mas o que eu quero dizer aqui, como pais cheios do Espírito Santo, o não irritar os filhos é quando a gente diz algo para eles e também faz aquilo que estamos dizendo. Porque quando nós falamos: meu filho, você deve depender de Deus, você deve confiar em Deus, você deve entregar a sua vida a Deus, mas quando as coisas apertam para o nosso lado, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se desespera. Isso é irritar os filhos. Os filhos olham e dizem: bem, meu pai e minha mãe dizem que devemos fazer isso em Deus quando as coisas estão assim, mas quando a coisa aperta eles fazem muito diferente. Vocês estão vendo, irmãos? Que espiritualidade na família não é o dobrar o joelho e dizer: Senhor, salva minha filha, salva o meu filho, conduz a vida deles, não é. Mas é ter uma conduta que eles vejam Cristo em nós. Espiritualidade na vida cristã não é só dobrar o joelho, vir para a igreja, levantar as mãos, mas é permitir que através do Espírito Santo coisas sejam mudadas dentro de nós. Espiritualidade na família não é simplesmente dizer: eu preciso, Senhor, que o Senhor mude essa pessoa, mas às vezes as nossas atitudes não são condizentes com aquilo que nós pedimos. Espiritualidade dentro do lar, dentro da família, é olhar para a nossa antiga natureza e dizer: Senhor, a cada dia eu preciso me despir disso. Eu tenho vivido palavras torpes dentro do meu lar, eu não tenho apaziguado a ira, eu tenho mentido na minha relação. Porque essa vida cheia do Espírito Santo, ela vai ser demonstrada através de um se submeter ao outro dentro da casa. A esposa honrar o seu marido, se submeter a ela. O marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos honrarem os seus pais, independente de quem sejam, sabendo que isso é um mandamento com promessa. E os pais não irritando os seus filhos, não com brincadeira, mas não irritando a eles, dizendo: olha, faça isso, e fazendo coisa diferente. Às vezes nós nos enganamos com o tipo de espiritualidade que nós vivemos. Às vezes nós corremos aquele risco daquelas pessoas que oram com muito fervor, mas vivem a vida cristã sem fervor nenhum. Oram dizendo: Senhor, que isso e isso aconteça, mas a sua conduta está debaixo de mentira, de insubmissão ao marido, de falta de amor à esposa, praticando e irando seus filhos com a sua conduta. Meus irmãos, se nós queremos que algo mude dentro do nosso lar, se nós queremos que algo transforme o coração da esposa, do marido, do pai, dos filhos, primeiramente Deus tem que transformar algo dentro de nós. Primeiramente nós devemos nos submeter ao Senhor, ser cheios do Espírito Santo, entender que não podemos mais viver na inutilidade dos nossos pensamentos, olhando cada dia o nosso passado e dizendo: Senhor, não posso mais viver assim, se despindo dessas coisas, para que Deus nos encha do Espírito e possamos dentro de casa nos submeter uns aos outros. Deus não pode ser contrário à sua palavra. Não tem como Deus nos abençoar como Pai se nós agimos diferente da sua palavra. Não tem como Deus nos abençoar como Pai se nós não compreendemos a vontade de Deus como pais.
Não adianta Deus nos abençoar como filhos se nós não agimos como filhos dentro do nosso lar e nem compreendemos a vontade de Deus como filhos dentro do nosso lar. Não tem como sermos abençoados como marido e esposas se nós não compreendemos qual deve ser a nossa atitude como maridos e esposas dentro do lar. Para isso, irmãos, só tendo uma vida cheia do Espírito Santo, que vai fazer com que nós nos submetemos a isso tudo em temor a Cristo.